Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da semântica. Nós vimos na aula anterior então que a semântica é o estudo do significado das palavras. Então eu posso entender que uma palavra num contexto, ela pode ter diferentes significados. Então a semântica, ela vai estudar justamente esses diferentes significados. Então, gente, a aula passada a gente viu a sinonímia, que é basicamente o que nós chamamos de sinônimos. Nós até conversamos sobre que no português nós não temos, sinônimos perfeitos. Justamente porque nós não temos duas palavras que tenham exatamente o mesmo significado. E a gente viu questão regional também que altera o sentido da palavra. Mas hoje, falando em semântica, nós vamos começar então com os homônimos e os parônimos. Homônimos são termos que se escrevem ou se pronunciam de maneira igual, mas que têm significados diferentes. Então nós temos ali, a manga está uma delícia. A manga da camisa ficou perfeita. Homônimo, gente, homo, igual. Então, eu tenho a mesma escrita, a mesma pronúncia dessa palavra. Mas eu tenho que ver de acordo com o contexto do que eu estou falando. Igual no caso, eu falo, foi a manga. Que manga? É a manga fruta ou a manga da camiseta? Então, ali eu sei que a manga está uma delícia, a manga fruta. A manga da camisa ficou perfeita. Então, eu sei que eu estou falando da manga da camiseta. Ou seja, gente, preciso ver pelo contexto qual é o significado dessa palavra. Na questão de pronúncia e escrita, elas são exatamente iguais. Aí os parônimos, gente, são palavras com escritas e pronúncias parecidas, mas com significados diferentes. Então nós temos aqui, por exemplo, emergir e imergir. Emergir com E é mostrar-se. Imergir é mergulhar. Então a gente percebe que são palavras que têm pronúncias muito parecidas, mas que são escritas de formas diferentes e também têm significados diferentes. Por exemplo, duas palavrinhas que a galera sempre confunde. Comprimento e comprimento. Gente, só prestando, é comprimento e comprimento. Comprimento é a medida. Então, eu falo, qual é o comprimento da cortina? Então, eu estou falando da medida. Agora, se eu estou falando comprimento com U, gente, eu estou falando da saudação. Então, se eu chego e te dou oi, eu estou te cumprimentando. Então, é com U. Então, aqui a gente tem outro caso de parônimo. São palavras bastante parecidas, que até às vezes na hora de falar as pessoas não percebem essa diferença, mas é importante ressaltar. Comprimento é a medida e comprimento, então, é a saudação. Aí nós temos o hiperônimo e o hipônimo. Por vezes, os sinônimos são utilizados em um contexto mais amplo. Um termo geral abrange e engloba o sentido de termos menores. São os chamados hiperônimos. Os hipônimos, por sua vez, são os termos englobados como se fossem parte de um subconjunto de hiperônimos. Podemos dizer que os hiperônimos funcionam de modo abrangente, enquanto os hipônimos funcionam com restrição. Então, o hiperônimo, gente, hiper, lembrem de hipermercado. Hipermercado não é algo grande, então, por isso que ele abrange um número maior de coisas. Agora, o hipônimo, gente, ele é mais restritivo. Vamos pensar como que isso funciona. Se eu coloco, por exemplo, fruta.
E eu também coloco laranja, morango. Como que eu classifico o que é hiperônimo e o que é hipônimo? O que vai ser mais geral? Fruta. Então aqui eu tenho o hiperônimo. Agora, laranja e morango não estão restringindo mais? Sim. Então aqui eu tenho o hipo. Então, gente, hiperônimo é mais genérico e o hipônimo, ele é mais restritivo, não condiz com um grupo tão grande. Então, a gente pode falar que fruta abrange laranja e morango, mas laranja e morango não são frutas iguais, tá? Então, só pra gente entender essa distinção. Aí, gente, nós temos sinonímia entre palavras e variação lexical. Gente, observe a figura a seguir e depois responda. Que nomes damos a este alimento aqui, ó? Aqui está ele cozido e aqui está ele na sua forma natural. Ele é muito bom, gente, frito, hein? Dependendo, gente, da região que você more, nós temos diferentes nomes. Então, é possível que algumas respostas diferentes tenham surgido, como mandioca, aipim, macaxeira, castelinha e maniva. Não podemos afirmar que apenas uma das opções seja válida, pois todas têm o mesmo significado. As palavras citadas se referem ao mesmo objeto, que está sendo representado na figura anterior. Trata-se, portanto, de mais um caso de sinonímia. Então, aqui nós estamos relacionando a sinonímia, então, gente, com essa variação lexical. Léxico, eu estou falando de palavras, tá? Então, há essa variação de palavras. Então, dependendo de onde você mora, você chama de mandioca. Ou você pode chamar de aipim ou macaxeira, que são os três que a gente mais escuta as pessoas falando. Mesma coisa, pocã, mexerica, mimosa. Tem alguma errada? Não, gente, todas estão corretas. Todas, na verdade, até onde eu fiquei sabendo, existe uma diferença biológica entre elas. Mas pra gente que não entende, a gente fala que elas são praticamente iguais. Então, gente, vai depender muito da região que eu venho e também do que eu mais ouço falar. Então, por exemplo, onde eu moro, normalmente eu escuto mais mandioca e aipim. Mas onde você mora, por exemplo, pode ser macaxeira. Da onde meu pai veio, o mais comum é se ouvir macaxeira. Então, a gente percebe as diferenças. Mais que isso, falamos agora de um caso de variação lexical. Nessa situação, o significado é o mesmo, mas as palavras se apresentam de maneira diferente, principalmente por conta de onde os falantes estão inseridos. Quando o falante emprega a palavra macaxeira, por exemplo, revela pistas sobre a sua origem geográfica. Então, gente, eu comentei com vocês que meu pai fala macaxeira. Então, vocês já devem saber mais ou menos de qual região geográfica ele vem. Agora, eu falei que eu escuto, né, onde eu moro, mais mandioca e aipim. Vocês também já devem ter uma noção de qual região eu moro. Então, gente, isso é muito importante para a gente entender que nós temos diferentes palavras. Não tem uma palavra certa e uma palavra errada. São palavras diferentes. Então, não importa isso. O importante é que eu sei que existe essa variação dessa palavra. Pocã, mimosa, mexerica, mesma coisa. Então, é importante a gente saber respeitar também as influências que essa outra pessoa, né, que a gente pode estar conversando, tem e use palavras diferentes. Então, gente, não existem palavras erradas. O Brasil é um país tão grande, com tanta variação. A gente tem até a variação, por exemplo, em relação do Brasil com Portugal, por exemplo. Nós temos variação dentro de uma própria cidade. Tem lugares que falam vina, tem lugares que falam salsicha e estão falando exatamente do mesmo objeto. Então é importante a gente saber que, né, nesse caso, ocorre a sinonímia. Mas a gente tem que saber também que ocorre essa sinonímia por conta da variação lexical. Bom, gente,
Espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!